Boa tarde. Primeiro, cumprimentar aí nosso presidente. Me desculpar da demora de vir aí, não é só o presidente, é para todos vocês e principalmente o Leandro que está balançando a cabeça ali, né, nosso controlador seccional. Afinal, já são 6 anos e meio, né, à frente aqui da controladoria. E ainda acabei não conseguindo visitar todos os órgãos, faltam poucos, né? Paguei minha dívida semana passada na FAOP, nós fomos lançar o programa de integridade lá também na sexta, e agora pagando, acho que só falta a ESP, Escola de Saúde Pública, que aí eu completo a minha missão e eu já posso ir embora, né? Que eu já completei todos os órgãos. Mas, pessoal, aqui é um bate-papo mesmo, tá? Não é palestra, aula nem nada, é só vir falar um pouquinho de alguns pontos de integridade que a gente entende que fazem sentido aqui, não só para o IPEM, mas para o Estado de Minas Gerais, e está alinhado aquilo que a gente vem falando, né, desde a nossa chegada, até um pouco antes mesmo, que anteriormente era o Plano Mineiro de Promoção da Integridade, e a gente deu mais robustez aí ao longo desses anos, e hoje a gente tem uma política mineira, né, de promoção da integridade, que não faz sentido se os órgãos e entidades não aderirem, né? Por isso a gente, né, nos últimos tempos, a gente ficou mais em cima daqueles órgãos que ainda não tinham, né, essas iniciativas. A gente sabe que não é com um programa de integridade, né, bonitinho, bem elaborado, que isso a gente vai ter a efetividade em relação às ações. Várias ações que estão aqui, eu tenho certeza que vocês já fazem, né? Vocês já têm essa preocupação com a ética, com a integridade. Outras delas vão ficar mais fáceis se estiverem estruturadas de uma forma de programa de integridade. E é isso que a gente tem tentado fazer aqui no Estado. E a partir de semana que vem, que é quando a gente tem a nossa Semana Mineira de Controle Interno, estão todos convidados, a gente vai, se Deus quiser, ter 100% dos órgãos e entidades da administração pública estadual cumprindo o decreto, mas mais do que uma formalidade, também mais aptos a entregar os resultados. Porque quando a gente fala de integridade, e aí é um ponto que é importante, no começo entendi a integridade como simplesmente algo para combater a corrupção, né? Então é quase uma antítese ali. Só que hoje não, já tem alguns anos que essa definição, e a que a gente utiliza aqui em Minas, ela é muito mais ampla. Então, quando vocês conseguem entregar o resultado de vocês, claro, de forma íntegra e ética, a gente está falando que vocês também, né, agiram com integridade. Então, não é simplesmente, né, vocês serem probos, honestos e éticos, mas é entregar também o resultado, né? Ninguém quer que tenha um servidor que não rouba, não é ético, probo, é honesto, etc., mas não faz aquilo que ele é pago para fazer, não entrega, né, aquelas tarefas, aqueles resultados. Então hoje a gente usa, não só Minas, mas no Brasil, a gente tem usado essa definição de integridade um pouco mais ampla, né, e por isso que a gente entende que essas ações, elas podem sim ajudá-los a entregar melhor, né, embora já façam muito bem, entregar melhor os resultados aí, que a sociedade espera do IPEM. Vou mostrar, quem gosta de futebol vai saber, vai lembrar desse lance. Esse lance é até um pouco mais recente, é do ano passado. É o jogador Vargas, né, do Chile, na eliminatórias da Copa. Na época ele até jogava no Galo. E o que acontece? O goleiro ele machuca, tá vendo? E obviamente o juiz não marca falta, porque não foi falta. E aí o Vargas tem a atitude de continuar o lance, né? Em termos de legalidade não tem nenhum problema, e vai lá, faz o gol é validado, ok, e ele é bastante crucificado por essa atitude. Existe uma outra, poderia trazer vários exemplos, mas esse é também de futebol, mas futebol de salão, um pouco mais antigo. Acontece a mesma coisa, o zagueiro ali, né, machuca, só que o atacante, né, do time ali, do outro time, do adversário, tem uma postura totalmente diferente, tá? Por que isso? Eu estou aqui querendo dizer que o Vargas é a pior pessoa do mundo, né, e esse outro jogador é a melhor pessoa do mundo? Não. Mas eles tomaram atitudes diferentes numa situação mais ou menos parecida. No outro também era campeonato, tá? Só que claro, na eliminatórias da Copa. E aí isso nos faz lembrar uma história que possivelmente muitos de vocês conhecem, que é aquela que todos nós temos 2 lobos dentro de nós, né? E aí diz a lenda que um índio conversando lá com seu netinho, falando, né, dessa questão, e que olha, a gente tem um lobo, né, que ele é honesto, ele é feliz, ele procura fazer
né, tudo de melhor, e a gente tem um outro lobo que ele já é mais do contra ali, mais buscando as coisas ruins, né? E aí o netinho, na inocência, pergunta para ele, olha, tá, mas qual lobo que vai vencer, vovô? E aí o índio fala, né, o sábio fala, olha, é aquele que você alimentar. Então, quando a gente fala de integridade, e a gente, daqui a pouco eu vou falar sobre esses lembretes morais que a gente vem fazendo no Estado, a gente está justamente buscando que o servidor, no nosso caso, quando a gente foca, né, em nós servidores, é que a gente alimente mais o lobinho ali bom, né, e deixe passar fome ali o lobinho ruim, tá? Não tem nenhuma Madre Teresa de Calcutá, a gente sabe que a gente tem que ficar sempre atento, né, porque a gente nós somos humanos, a gente pode ter desvios éticos, e aí quando a gente traz o último ponto da minha fala aqui, que é a comunicação, quando a gente traz esses lembretes morais, como a gente chama, é justamente para a gente ter menos chance de fazer aquilo que é errado, tá? Eu dividi a minha breve apresentação em 3 pontos, eu poderia falar de diversos pilares ou eixos, né, como a gente chama em programas de integridade. Eu vou falar só de 3, vou falar de cultura rapidamente, liderança e comunicação. São esses 3 os principais? Não, mas são os 3 que eu acho que podem ajudá-los a dar uma efetividade maior e também justificar um pouco as nossas ações que a gente tem feito aqui na CGE no âmbito do Estado, tá? Primeiro ponto, cultura organizacional, né? Todos nós sabemos que a integridade ela é intimamente ligada à confiança. Isso a gente não está falando só no nosso cenário, né, corporativo, aqui no IPEM ou no Estado. Isso vale nas nossas relações dentro de casa, né, você com seu filho, você com sua esposa, na relação do chefe, né, com o subordinado, o líder com o colaborador, etc. Então, para a gente ter essa confiança, que é o que eu vou falar logo daqui a pouco, que é a base, né, para essa... a integridade, né, vai ser a base justamente para estudar e tudo que a gente tem feito aqui, pessoal, não é da minha cabeça, da Soraya, né, representar sobre controladora de transparência e integridade nossa lá que lidera essa questão da política mineira, tem estudos por trás, né? Tem, né, da nossa cabeça, acordei e vou fazer um cartaz ou um espelho. Quem que já foi na cidade administrativa? Quase todos, né? Devem lembrar das campanhas que a gente faz lá. Aquilo não é da nossa cabeça, né? Lógico que a gente acaba criando, mas o que está por trás de uma campanha como aquela tem muito estudo científico por trás, né? E uma dessas teorias, que chama a teoria da margem da manobra, ela diz justamente que todos nós, isso já é mais consagrado, vamos dizer assim, na doutrina, todos nós buscamos maximizar a nossa felicidade, a nossa satisfação pessoal, todos nós, tá? A gente quer o melhor para a gente mesmo, mas por outro lado também a gente é avesso a manchar a nossa reputação. Então a gente vai até um limite daquilo que nos satisfaz, mas que também não atrapalha a nossa imagem em relação aos nossos colegas, família, etc. E o que isso tem a ver com o que a gente chama, o que a gente não, né? Um pesquisador, estudioso do tema chamado Dan Ariely, chama de teoria da margem da manobra. As instituições, elas são, claro, são diferentes, e são essas instituições que vão dar, a partir dessa cultura organizacional, que vai dar o limite para que aquele servidor ele vá até certo ponto e não passe dali. Vamos dar um exemplo. Se eu chego, fez concurso, não foi autorizado, mas daqui a pouco vai. Tem que ser otimista, né? O pessoal do CEPLAC está do lado aí, o Afonso Afonso, nessa hora você finge que você não está me escutando e tal, não fala com a Silvia, senão ela briga comigo, mas uma hora, né, as coisas melhoram. Ou o estagiário, né, entra aqui no IPEM. Se ele vê que todos os servidores, os colaboradores do IPEM seguem, né, essas questões éticas, seguem aquilo que deve ser feito, que não fazem, não usam o IPEM, seja equipamentos ou qualquer coisa do IPEM para fins pessoais e tudo, a tendência, a não ser que ele seja um psicopata, um cara realmente fora da curva, a tendência é que ele haja conforme a cultura que ele está entrando, tá? Por outro lado, pessoal, se ele chega aqui, e com perdão da expressão, tá tudo uma zona, cada um faz o que quer e ninguém chama atenção e é desse jeito mesmo e tudo, a tendência é que ele, mesmo que ele não tenha agido assim em uma instituição anterior, a tendência é que ele entre na festa, tá? Então é que ele haja com essa cultura. Como eu falei, isso
não sou eu que estou falando, não é nem o Dani, esse é estudo de o que a gente chama de economia comportamental, né, nos últimos 20 anos, inclusive já ganharam, 2 autores, né, já ganharam o prêmio Nobel com esses tipos de estudo, né, de pesquisas científicas que nos demonstram que o ser humano, boa parte dele, age ali dessa forma. E aí quando a gente volta, né, nessa questão, para entender melhor então o ser humano e pensar na questão da confiança, a gente vê que o Brasil tem muito que avançar. Né? Existe uma pesquisa chamada Edelman Trust Barometer, um negócio assim, Latin Barometer, que mede a confiança dos países da América Latina. Tá? Tem outras regiões também, mas o que nos interessa mais aqui é a América Latina. E nos demonstra que, ano após ano, o brasileiro ele é desconfiado, ou seja, ele não confia realmente na grande maioria das instituições, e quando isso vem para o setor público, aí é que ele confia menos. Então, na comparação do setor privado com o setor público, eles confiam muito menos na gente, né, nós todos do setor público, do que nas empresas, e olha que eles já nem confiam tanto assim nas empresas, se comparado com outros países. Então, a gente tem muito que avançar em relação, né, a ganhar essa questão da confiança. E para isso entra, aí eu já vou entrando no meu segundo ponto, entra uma função muito importante de nós líderes. E quando eu falo líder, eu não estou falando só o presidente, ou o controlador, ou os diretores, não. Todos nós somos líderes em algum momento. Né? Existem gente que não tem cargo nenhum e é uma liderança exemplar, né? Isso em qualquer instituição. E aí, nesse ponto, eu gosto muito de uma frase de um comandante da Marinha norte-americana da Segunda Guerra, que ele fala o seguinte, ó, when you are in command, command. Ou seja, se você está no comando, comande, lidere, né? Só que existem diversos tipos de liderança, né? Não vou perguntar aqui para vocês, mas pensando aí, né, nos líderes que passaram já pela história, pela vida de vocês, todos vocês vão lembrar de bons líderes e maus líderes, né? Líderes que são exemplo para você até hoje, que te fizeram melhor, né? E outros que te puxaram para baixo mesmo, e que também vocês, né, conseguiram sair. Então, esse tipo de liderança é que a gente tem que tomar cuidado nas organizações, porque esse tipo de liderança vai influenciar a organização no sentido da cultura organizacional, que gera logo depois, né, a própria questão da confiança. Tá? E aí também entrando ainda, né, dentro da própria liderança, é comum dizer que o líder ele tem que sentir a temperatura da instituição. Né? Quem nunca escutou falar isso? Não, o líder está medindo ali a temperatura. Mais recentemente, tem se exigido do líder que ele não seja só esse termômetro, mas que ele seja o termostato. Ou seja, que ele também regule a temperatura. Não adianta só eu medir e não fazer nada. Né? Então, tem sido feita essa analogia mais, inclusive, com o termostato do que com o termômetro, justamente porque ele tem que comandar. Né? A frase que eu falei lá, quando você está no comando, comande. Troquei, tá, Soraya? Eu fiz essa apresentação na sexta-feira e aí tava a frase, eu gosto muito dessa frase do Michael Jordan, mas ela tava em inglês por um descuido meu, aí a Soraya, até gostei da sua apresentação, mas tem que trocar aquele negócio em inglês. Como eu sou obediente, né, presidente? Eu troquei, então tá aqui, ó. Ela achou que eu não ia fazer isso com ela, mas é claro que eu vou fazer, deixar ela ser graça. E aí troquei. Mas por que eu trouxe esse exemplo do Michael Jordan, mas é comum a gente admirar certos jogadores, eventuais líderes, políticos, algumas coisas assim. Só que quando a gente fala de liderança, como eu até já falei hoje aqui, a gente está falando dos pequenos gestos também. Então, vou dar um exemplo. Se eu estou lá numa conversa na minha sala ali, numa reunião com a Soraya, tá? E o presidente me liga, e a minha secretária fala, ó, o presidente aqui do IPEM querendo falar com você. Se eu vir para minha secretária e falo assim, olha, fala com o Francisco que eu não estou. Mentirinha boba, né, pessoal? Fala que eu não estou. Tá? Possivelmente todos nós já falamos alguma vez isso com alguém, né? Qual que é a imagem que eu estou dando para minha colaboradora? Pode mentir um pouquinho, né? Olha, não, mas é uma mentira inofensiva. Né? Mas por que você não falou? Estou em reunião, ligo em seguida para ele. Né? É o mesmo efeito, né? Mas isso já demonstra o quê? Olha, para ela, eu posso mentir assim para o meu colaborador um pouquinho, porque pô, não fez mal a ninguém e tal.
E é mais fácil, não tá, do que não, mas ele está em reunião, mas se vai que ele pede para interromper porque é algo urgente, então fala que eu não estou, né? Então, esses exemplos, pessoal, né, desde esses banais, como eu estou dando, até outros exemplos do nosso dia a dia, do líder e do liderado, eles acabam criando ali essa cultura, né, ou criando ou atrapalhando, né, essa cultura de confiança ali naquele ambiente. E dentro disso, né, já ia esquecendo que existe também uma outra teoria, e essa é mais de um outro autor, que fala do círculo, esse é do Simon Sinek, que hoje vocês devem lembrar. Já viram um livro chamado Comece pelo Porquê? Que é um best-seller e tal, talvez vocês já até leram, mas já acompanharam a história, mas esse livro é desse Simon Sinek, mas ele tem outra teoria, que é a do círculo da confiança. E ele diz justamente isso, também trazendo vários estudos científicos que embasam, que os seus colaboradores, presidente, só vão entregar aquilo que você está pedindo para eles se ele já tiver uma segurança naquele relacionamento. Porque dentro da pirâmide ali, né, daquelas necessidades nossas básicas, primeiro vem a segurança onde eu estou, para depois eu entregar. Então eu tenho que ter uma segurança, um conforto no sentido de que, olha, o meu líder confia em mim, eu tenho as condições ideais do trabalho, eu tenho uma segurança desse meu círculo de confiança, vamos dizer assim, para depois sim eu consigo performar. Tá? Então a base é justamente esse círculo, né? E também com estudos, como eu falei, científicos embasando isso. E por fim, pessoal, falar de comunicação. Tem gente da comunicação aqui? A colega, esqueci seu nome. É Fernanda. Oi? Fernanda. Fernanda. A Fernanda, pessoal, é importantíssima, ela e a equipe, não sei se você tem equipe, possivelmente tem, ela é importantíssima para a equipe. Possivelmente não. Possivelmente não. É uma equipe boa. Até sobrando, pode ser chefe, nossa equipe é pequena, então... Mas brincadeiras à parte, pessoal, a comunicação, ela faz um papel fundamental para mudança de cultura e para melhora de cultura, então ela é fundamental para a gente conseguir realmente implementar esse programa de integridade. Para começar esse último ponto, né, trazendo um caso real lá da minha casa, né? Esses dois aqui são meus filhos, tá? Todas as outras fotos, né, foram feitas por IA ou alguma coisa, essa aqui é uma foto real. E por que eu estou expondo, né, de costas, né, mas por que eu estou expondo os dois? Porque aconteceu um caso interessante há um tempo atrás em casa. Eu pus os dois para dormir, geralmente eu que faço isso, e aí fui preparar uma palestra que eu ia dar no dia seguinte, né, fui dar uma revisada, e aí o Dante, que é esse mais velho aqui, que hoje está com 8 anos, mas antes de uns 7 por aí, ele levantou da cama e falou: papai, vim te dar um beijinho de boa noite, outro beijinho de boa noite. Beleza. Aí é lógico que ele estava me enrolando, né, que não queria dormir na hora e tal. Aí, o que você está fazendo? Eu falei: não, o papai está preparando aqui uma apresentação, uma palestra que eu vou dar amanhã. Aí ele virou para mim e falou assim: já sei, gestão de riscos. Eu também falo bastante de gestão de riscos. E aí ele falou isso, mas ele falou aquele caso assim: pô, mas que saco, né? Pensou, né? Não falou assim, mas pô, gestão de risco de novo, né? E tal. Aí beleza, passou um tempo. A gente foi tomar um banho, por isso a foto não foi nesse dia, mas o pessoal estava eu e o mais velho. E aí eu já estava no chuveiro e ele veio entrar, e era à noite geralmente ele usa touca, né? E aí só que a touca fica num lugar que ele precisava pular para pegar a touca, né? E aí eu falei: pega a touca antes de entrar. Tudo. E a hora que eu falei isso, aí eu lembrei, não foi nada de propósito e tal, mas a hora que eu falei, eu lembrei dele ter falado de uma forma assim, que ele não entende muito o que eu faço de palestra de gestão de risco e tal. E aí eu falei: antes de pular, antes de pegar a touca, fecha a privada, que é o lugar da touca. Aí ele pegou a touca, aí eu falei: espera aí, o que você acabou de fazer? Aí ele, peguei a touca, né? Aí ele: não, antes de pegar a touca, fechei a tampa. Aí eu: não, você acabou de fazer gestão de riscos. Aí ele ficou me olhando assim, né? O que esse cara tá falando? O que meu pai tá falando? Agora surtou mesmo. Até agora no banho que eu fui pegar a touca, ele falou que é gestão de risco. E aí eu expliquei para ele, falei: se você não tivesse fechado a tampa e a hora que você puxasse a touca, ela caísse, não ia ser ruim, você não ia atingir o seu objetivo, porque a touca você não ia poder usar, ia estar suja e tal. E aí expliquei. Não tem nenhuma pretensão de achar que agora ele sabe totalmente, né, o que é gestão de riscos. Mas
De lá para cá, pessoal, isso já tem mais de ano, ele nunca pulou, agora ele até nem pula mais, mas ele nunca pegou a touca sem fechar a tampa. Então ele entendeu, foi efetivo nessa comunicação. Até então não estava sendo efetivo, tanto é que ele brinca, esse negócio de gestão de risco. Mas a partir dali, com um exemplo, né, bobo, mais prático, ele conseguiu. É isso que a gente precisa nas nossas comunicações em relação a qualquer tema, tá? Voltando, trazendo esse tema então de comunicação mais para integridade. Ninguém começa, e aí focando na integridade mais na questão, né, de desvios éticos e combate à corrupção. Ninguém começa, pessoal, como eu brinco, roubando o Banco Central. Tá? A pessoa começa roubando ali, talvez a caixinha ali da igreja, né? Aí depois vai, e aí virou um ladrão. Esse exemplo da bicicleta está num dos livros desse Dan Ariely, que é talvez um dos mais famosos nessa parte de economia comportamental. E para encurtar a conversa, basicamente um ciclista da seleção italiana acabou sendo preso por tráfico de drogas. Mas como é que ele começou isso? Usando um medicamento que na época nem era proibido, tá? Mas para melhorar a performance. E aí ele depois não conseguiu sair disso e chegou até o medicamento já não era encontrado mais na Itália, ele conseguiu um outro ciclista de outro país, importou a droga e foi preso. Então ele começou fazendo algo que no primeiro momento nem era um desvio, mas depois ele sabia que era um desvio, né, de usar um medicamento que não poderia para melhorar a performance, até chegar a um traficante de drogas internacional. Então isso já tem, né, experiências nos comprovam que a gente não começa já um grau de corrupção ou de desvio ético muito grande, né? A gente vai, infelizmente, escalando. E aí, para isso, já chegando mais no final também da apresentação, para isso a gente tem o que a gente chama de lembretes morais. Tá? O exemplo que eu dei lá do espelho e dos elevadores, né, da cidade administrativa é um lembrete moral, né, o que a gente chama tecnicamente de nudge na nossa área, tá? Que é justamente para tentar influenciar o seu comportamento. Tá? E aí, às vezes, a gente acha, né, mas será que isso realmente funciona? Né? Vou trazer só um exemplo, né, de diversas pesquisas que a gente tem. Esse Dan Ariely, ele fez uma pesquisa com 40 mil pessoas em todo o mundo, tá? Em diversas universidades, em relação a isso. Mas vou pegar o extrato de uma universidade lá de Massachusetts, Yale, que é o que está, inclusive, no livro dele. E aí ele fez a lógica da pesquisa era o seguinte: olha, eu vou te dar alguns testes matemáticos, tá? Você não tem tempo para fazer todos. Cada teste matemático que você responder e acertar, você ganha $1, ok? Depois teve variações desse valor, mas pegando de forma geral. Depois, na hora que acabar o tempo, os 20 minutos, você passa ali, tritura esse resultado, me fala quanto que você acertou. Então era uma matriz de 20. Acertei 16, toma aqui $16, tritura o resultado e ok, vai para casa. Tá? Só que a máquina não era de triturar de verdade, então você conseguia saber, né, realmente o resultado dele. E aí ele viu, né, que a grande maioria das pessoas, cerca de 70% das pessoas, mente nesse teste, mas mente pouco. Tá? E aí depois ele foi fazendo variações, e ele fez uma variação que era o seguinte: um grupo de controle e um grupo normal, né? Só que antes de responder esse teste, eles tinham lá um cabeçalho: olha, para responder as questões, não se esqueça do código de honra da faculdade. Tá? Só essa frase. E para um outro grupo não tinha isso. Nesse grupo que não tinha o cabeçalho, se manteve mais ou menos no padrão ali de resultado. Tá? Os 70% roubava ali de duas respostas a mais que as pessoas acrescentavam. Por N motivos, né, que a gente chama de racionalização e tal. Mas o grupo que teve que ler ali, olha, responda, mas de acordo com o código de honra da faculdade, ninguém burlou. Zero burla ao teste. Como agravante, pessoal, essa universidade não tem código de honra. Não existe código de honra para ela. Tá? Aí ele fez variações, né? Tem uma variação que ele manda você pensar em 10 livros que você já leu na sua vida, e outro, os 10 mandamentos lá de Moisés. Ninguém lembrou os 10, né? Mas quem
o teste fez lembrar dos 10 mandamentos, não burlou. Quem fez lembrar dos livros, manteve a mesma. Tá? Então, são variações que nos dizem que esses lembretes morais, sim, eles são importantes para o nosso resultado ali final. E dentro disso, isso pode ser em diversas formas, né? Eu fiz isso lá em casa, cerca de 2, 3 anos atrás, né? Eu tenho os 10 mandamentos da minha casa lá, né? E fiz isso só pra gente, mas de um tempo pra cá, quando eu bolei essa apresentação, aí eu trago só para exemplificar que isso vale também, né, na nossa vida pessoal. No primeiro momento eu preguei na porta lá do quarto dos meninos, né, e fazia eles lerem toda noite, e hoje se você chegar lá, podem fazer o teste quando encontrarem o Dante e Luca, tá? Eles vão saber, alguns eles sabem até na ordem, não, esse é o 8º mandamento e tal, mas porque são os que eu bato mais, né? Mas deu resultado, né? Eles entenderam que aquilo ali, né, é o que a gente adota de padrão, né, na nossa casa. Então isso vale, né, para todas as situações. E, pessoal, aqui vocês podem ter, né, já ter sentido o grupo. Quem que é o grupo que coordenou essa parte aqui? Fernandas e Maria. Fernandas e Maria, primeiro parabéns, né, para vocês. E pode ser que vocês enfrentaram isso, pessoal, e não seria uma peculiaridade do IPEM, tá? A gente ter uma resistência, não resistência de, nossa, isso, integridade é uma bobagem, não isso. Mas às vezes entender o seguinte, pô, mas esse tema eu já sei, isso aqui, né, eu sou ético, eu sou íntegro, eu não preciso disso e tal. Né, essa resistência é normal, não preciso falar que aconteceu aqui não, tá? Mas se aconteceu, isso é normal e a gente já viu isso em várias instituições. E quando eu estou falando, né, isso, eu já perdi o número de vezes que a gente já falou sobre questão de integridade, mas isso vale também para a gestão de riscos. É fácil a gente perceber aquelas pessoas que estão atentas no sentido de que, pô, tá acrescentando alguma coisa, né? Mas também a gente já percebeu várias vezes pessoas que, pô, aquele tá entrando aqui e saindo aqui. Não queria nem estar aqui e tal, obrigado, e que saco, daqui a pouco eu tenho que trabalhar de novo e tal, e beleza. E aí, pessoal, recentemente eu tive um feedback, e eu comecei a colocar isso também no final de apresentações em relação à integridade, porque isso nos dá um ânimo, novamente, né? Quando você está meio desanimado, pô, mas ninguém está entendendo nada do que eu estou falando, não é possível que eles estão cometendo os mesmos erros, é uma bobagem, tem 6 anos e meio que eu falo o negócio e tal. E aí, recentemente, eu tive esse feedback, estava conversando com um amigo lá do BDMG, e ele estava almoçando com outro amigo nosso em comum, mandaram uma foto, e aí brincaram, estamos aqui falando mal de você. Aí eu brinquei, pô, não fala mal de mim não, tal. Aí ele mandou isso aqui, ó. Pior que esses dias recebi um elogio muito honesto para você. O seu José, garçom lá no banco, do BDMG, veio me falar que a sua palestra mudou a vida dele. Legal, né? Pessoal, eu dei a mesma lógica que a gente está fazendo aqui, só que isso foi há um ano atrás, o lançamento do programa de integridade do BDMG. Dei minha palestra, saí, normal, igual eu sempre faço. Eu não sei quem é o seu José, né? Talvez nunca o conheça e tudo. Mas se esse meu amigo se ele não tivesse falado desse meu amigo e ele me passado, eu poderia sair de lá, como várias vezes já saí, cara, acho que não entrou por aqui, saiu por aqui para todo mundo, né? Às vezes a gente tem essa percepção. Então isso aqui, pessoal, já valeu, entendeu? Eu já dei palestra, já falei sobre integridade para 2 pessoas e já falei para um evento de 5.000 pessoas. Então, assim, se valeu para uma pessoa, meu tempo aqui já não foi perdido, né? Então é isso. Por que eu estou trazendo isso? Porque para a gente não desistir, né? Aqui vão ter alguns multiplicadores, né, de integridade, algumas pessoas que vão estar militando mais nisso, que vão ficar, entre aspas, enchendo o saco para que vocês implementem aquelas ações que vocês se propuseram a fazer, né? Esse recado é muito mais até para essas pessoas, para não desistir, tá? Porque às vezes em uma fala, ou um momento que você está com uma pessoa que ela está um pouco mais, às vezes até fragilizada e tudo, você consegue plantar alguma coisa legal ali naquele momento, tá? Pessoal, estou à disposição, né, não só nas minhas redes, mas nas próprias redes da CGE. Sei que eu falo pela Soraya também, sei que eu falo pelo Leandro também. Um bom sistema de integridade, isso é importante vocês saberem, tem a maior parte das suas ações preventivas, e é o que a gente tem tentado fazer no Estado, tá?
Mas a gente, claro, tem as questões detectivas e correcionais, corretivas também. Tá? Um bom sistema ele tem que ter os 3 pilares. Né? Não adianta eu só fazer a parte preventiva se depois eu não detecto e não corrijo aqueles poucos. Né? E eu sempre falo isso, o Estado tem 400 mil servidores, pessoal. A gente demite, em termos civis, militar não é comigo, mas em termos civis, eu demito mais ou menos 120 pessoas por ano. De 400 mil. Vamos tirar 100 mil de forças, não chega a isso tudo, mas vamos tirar assim. De 300 mil pessoas, a gente demite 120 mais ou menos por ano. Então, assim, eu não posso falar que os servidores de Minas são corruptos, desonestos, nada disso. A grande maioria, eu sei que eu falo por vocês também, desse extrato de vocês. Residualmente, a gente vai ter problemas. E essas pessoas a gente realmente tem que tratar. Porque senão a gente vai dar uma imagem errônea para os outros todos que estão cumprindo, que estão tentando fazer o correto. Tá? Mas as nossas ações hoje são prioritariamente preventivas. Tá? Então contem conosco que a gente puder ajudar na CGE em termos de auxílio mesmo em relação a essas que a gente chama de macrofunções, seja auditoria, transparência, integridade e até mesmo a